Olá, alunos. Aula passada, falamos um pouco, discutimos a respeito do monopólio legítimo da violência, né? Que o Estado detém, que ele é o único detentor da violência, né? Ele, em algumas ocasiões, ele usa da imposição para poder controlar os cidadãos. Isso é respaldado através dos autores contratualistas, que vocês estudaram em filosofia, que vocês vão ver também em sociologia, faz parte também do conteúdo de sociologia. Eles falam a respeito disso, que as pessoas, os indivíduos, saíram do estado de natureza e doaram parte da sua liberdade em prol de um Estado forte que ele mediasse as relações no meio social. Então a gente vai falar sobre isso. Outro ponto que a gente falou também na aula passada foi sobre como esse Estado se formou, né? Por volta do século XV, século XVI, né? Formação dos Estados modernos. E como foi essa dinâmica? A gente falou que foi através das guerras, né? As guerras, quando acontecia uma guerra, um conflito, um território era anexado, mais impostos eram cobrados naquela região, e quanto mais impostos são cobrados, mais pessoas são cobradas desses impostos, mais riqueza o rei vai acumular, né? Aquele Estado Nacional vai acumular e vai financiar os exércitos, financiar mais guerras e mais anexos de territórios. Então, há toda uma dinâmica de formação dos Estados Nacionais. Segundo Charles Tilly, ele falava a respeito disso, né? Que o Estado Nacional ele não iniciou de forma pacífica. Ele iniciou como fosse pequenas milícias, como eles impuseram a violência para poder tomar o poder. E isso só foi possível, como eu disse a vocês, revisando, né, o conteúdo, através do financiamento. Eles perceberam que precisariam do financiamento de terceiros, né, para poder financiar as guerras, para poder ir para a guerra e batalhar, porque ter um exército, manter um exército, tanto questão de alimentação, questão de financeira, custa caro. Então eles começaram a pegar dinheiro emprestado com os banqueiros da época, né, os primeiros banqueiros, e os comerciantes, ou seja, a classe que estava em ascensão, a burguesia, ou seja, aquela transição da fase medieval para a Idade Moderna. Então houve todo esse processo. Para dar entrada no conteúdo da gente mais à frente, né, a gente vai falar sobre Maquiavel. Maquiavel ele era diplomata de Florença. A Itália levou um período um pouco maior, alguns séculos, para poder formar seu Estado Nacional, porque existiam cidades na Itália, várias cidades autônomas, elas tinham independência. Até hoje tem algumas cidades que são assim na Europa, né, que estão dentro de um país e é como se fosse uma outra nação. Então ele fazia parte, era um diplomata de Florença, e ele percebeu que aquela dinâmica não ia dar certo, porque os outros estados, como a Espanha e a França, que já tinham se formado, perceberam que aquilo era muito frágil. Como é que uma cidade, um ambiente pequeno, uma cidade pequena, financiaria um exército para guerrear com uma nação maior, que já tinha anexado vários outros territórios? Então foi muito difícil Florença se manter no poder. Então ele foi, a partir do momento que Florença foi subjugada, ele foi torturado, ele foi mandado para o exílio. E no exílio ele escreveu uma obra denominada O Príncipe. Nessa obra, ele explicava como deveria ser feito para unificar a Itália, como é que deveria ser feita a unificação da Itália, como é que as cidades deveriam se unificar para formar essa nação, uma nação forte. E quais as metodologias e os métodos, as ações que esse príncipe, esse governante deveria ter para alcançar esse poder, né? E formar uma Itália forte. Nesse sentido, ele falou até a respeito da crueldade, tortura, trouxe vários elementos que para a tomada do poder, né? A questão de você manter o poder e você subjugar os nobres
e fortalecer essa nação através da violência. Então, a detenção do poder, como é que chegaria ao poder, né? A gente vem falando desde do início dessa unidade, né, que é política, poder e Estado, a gente vem falando de poder. E a relação também da legitimação desse poder. Porque o Estado ele detém o monopólio legítimo da violência, né, em um determinado território, como o Weber falou, só que essa violência chega a um ponto que o Estado tem que fazer concessões. Na formação dos Estados modernos, os reis tiveram que fazer concessões, questão da economia, deixar o livre comércio, né? Eles tiveram que fazer concessões para poder quem financiou não ficar, como se diz, descontente e esse governo não ser legitimado. E até mesmo, como eu falei a vocês, as revoluções podem trazer conflitos, novos conflitos que um poder não pode ser legitimado, ou então aquele rei pode cair de onde ele está, né? O poder dele pode ser tomado por outra forma de poder. Então, os reis começaram a fazer concessões, tanto para os banqueiros, como para a burguesia em si, né, os comerciantes, e fazer concessões também para o povo, porque o povo não ia aguentar tanta violência. Um regime ditatorial não é benéfico para o povo e as pessoas começam a se revoltar. Chega uma hora que as pessoas vão se reunir para fazer um conflito civil, por assim dizer, né? Então, nesse sentido, eles, nesse período, fizeram até concessões para as viúvas, né? A questão de você ter um pagamento para as viúvas dos soldados, por exemplo, ou de quem faleceu por algum motivo. E naquele tempo, a mulher não tinha tantas as condições de trabalho que ela pode ter hoje, né? As condições de trabalho que a mulher tinha naquele período eram muito piores. A mulher ganhava muito menos do que um homem. Ainda existe esse problema, né, da diferença de salário. Mas naquele período era muito pior. Então a aula é sobre isso. A gente falou sobre Maquiavel, falou um pouquinho mais sobre a formação dos Estados nacionais, dos Estados modernos, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E próxima aula a gente vai entrar um pouco mais nos autores contratualistas. Então é isso, pessoal. Desculpem qualquer coisa. Eu vou deixar um audiotexto para vocês, né? Quem quiser escutar o audiotexto das páginas 14 e 15 do livro Sociologia Hoje, para facilitar, que eu sei que tem pessoas que não abrem, mas o meu papel é esse, é tentar incentivar vocês a ler e a estudar. E vamos ver se a gente pelo menos escuta, né, o áudio. Tem pessoas que não têm paciência. Teve uma aula de Sociologia que foi gravada em 3 partes. A penúltima aula. A antepenúltima aula, no caso. Eu gravei a primeira parte, a apartheid, a segunda parte do apartheid. A segunda parte eu esqueci de um item. Vocês perceberam que até mesmo no final eu não editei não, esse pedaço não. Eu acabei colocando um áudio. Eu tenho quase certeza que metade da sala não escutou esse áudio. Então vamos dar valor às opções que a gente tem de estudo. Tem muita gente aí que está querendo se preparar para o Enem na escola pública. Não desmerecendo a escola pública, mas tem pessoas que por exemplo, eu tenho contato com outros alunos de escola pública que eles não têm uma plataforma para tirar dúvida com o professor, é apenas pelo WhatsApp, ou então não tem videoaula, no caso, é só através do Google Classroom, no caso, que não tem videoaula. O professor bota uma videoaula qualquer, de qualquer outro professor, não tem explicação do professor em si, eles botam só as atividades, o aluno que se vire para assistir. Então vamos dar valor ao que a gente está tendo de opção, que o Integral Colégio Curso está disponibilizando, o esforço que os professores estão tendo para gravar essas aulas, porque não é diferente de a gente gravar uma aula presencial. A aula presencial a gente tem interação com o aluno, a gente questiona. Aqui fica muito estático, eu não tenho uma lousa, não tenho um quadro, no caso, e se torna até um pouco mais difícil a questão de você errar alguma fala e você acaba perdendo o vídeo e tem que editar. Isso tudo requer trabalho e tempo. Então vamos dar valor ao que a gente tem.
as opções de estudo que a gente tem. Vamos parar para escutar, vamos anotar o que o professor está dizendo. Às vezes uma aula é melhor, outra aula não é tão boa, mas a gente está tentando se esforçar, está tentando melhorar, viu? Eu sei que a qualidade do áudio, do vídeo também não está tão boa, porque eu não estou usando meu celular está com problema. Às vezes eu uso da minha esposa, mas daqui para o próximo mês eu acho que eu vou comprar um celular e aí tá tudo certo, pessoal. E até mesmo o importante é vocês escutarem minha voz. Porque o conteúdo eu estou dando, estou passando. Não é obrigado a ter tá em Full HD no caso, né? Para estar olhando para minha cara feia, né, pessoal? Então, brincadeiras à parte, mas é isso. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse período para estudar, o período que estão em casa. E façam, sigam as orientações que eu deixo no vídeo. Próxima aula eu vou passar uma atividade e eu quero que vocês façam no chat. Às vezes eu peço no chat e o pessoal não faz. Qualquer dúvida, pode perguntar. Mesmo que eu não responda na hora, mas eu estou sempre olhando. Às vezes eu fico 1 hora, 2 horas olhando o chat, mas às vezes ninguém pergunta. Aí às vezes eu preciso sair, ou a internet cai, e aí quando eu volto tem um monte de pergunta. Mas eu estou entre 1h40 até as 18 horas respondendo. Eu sempre respondo nesse período. Se vocês, eu fiquei lá, vocês não responderam, mas vocês 5h30, vocês foram lá e perguntaram, quando 18 horas ou 1 minuto depois, 3 minutos depois eu vou responder. Então vamos debater no chat. Até a próxima, pessoal, e é isso. Fiquem com Deus.